pagou o alto preço, nos resgatou da morte, da miséria e da enfermidade. E hoje nós podemos usufruir das bênçãos de Abraão. Somos teus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E somos chamados como os teus verdadeiros adoradores, que te adoramos em espírito e em verdade. E que possamos verdadeiramente desfrutar desse momento tão precioso contigo, Senhor, da tua presença em nós e sobre nós, porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. E os milagres que aconteceram no passado, eles estão prontos também para acontecerem na nossa vida. Oh, muito obrigado, Pai. Sim, Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado pela doce presença do Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, tu tens a primazia neste lugar. Fazes o que tem o teu coração. Sou apenas o teu canal, Senhor, teu cooperador, anunciando a tua palavra, sabedor de que o Senhor vem confirmando a tua palavra por meio de sinais e de maravilhas. E hoje é noite de maravilhas nesse lugar. Hoje é noite de respostas nesse lugar. Hoje é noite de quebrantamento nesse lugar. Hoje é noite de adoração nesse lugar. Aleluia, obrigado pelo fogo do Espírito, pela unção que despedaça todos. Te dou graças, Pai, no nome precioso, maravilhoso, poderoso, glorioso de Jesus Cristo. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Diaconato não está aqui já. Tiagão, vou lhe usar aí. Grupo de louvor, fique ligado. Daqui a pouco eu vou chamar vocês. Amém. Como vocês estão? Boa noite. Graça e paz. Amém. Não fica com cara de derrota se o seu candidato não ganhou, porque você já é mais que vencedor. E se o seu candidato é crente, ele também é mais que vencedor, independente de ter ganho ou não esse pleito. Ele já foi eleito. Nós já fomos eleitos. Amém. E essas coisas, elas são passageiras, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Pastor Marcelo começou a dizer isso, e é uma verdade. O que nos move é a palavra, o que nos puxa para cima é a palavra, o que faz toda a diferença na nossa vida é a palavra. Meu Deus, e agora o que é que vai acontecer comigo? Se você está na palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Maior é o Senhor que habita em você do que aquele que está no mundo. Sobre todas essas coisas, você é mais que vencedor. Oh, aleluia. Por isso que você deve sempre viver alegre, porque a alegria do Senhor é a tua força. Crente fraco está demonstrando que verdadeiramente não está sabendo usufruir dessa alegria que ele já tem dentro dele. Crente cabisbaixo. Estou falando de crente, irmãos. Não estou falando daquele que visita a igreja. Não estou falando daquele que frequenta a igreja. Eu estou falando daquele que crê. Aquele que crê faz toda a diferença, amado. Amém? Aquele que crê faz toda a diferença. Certa vez um homem chegou pedindo para que Jesus ajudasse ele na fé dele, porque o filho dele estava lá se estribuchando. E ele disse: se tu podes. Ele disse, aí Jesus olhou para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ele não estava, Jesus não disse tudo é possível para mim que creio. Ele disse tudo é possível àquele que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Oh, aleluia. Eu não sei, amados, o que está para acontecer nessa noite, mas eu sei que grandes coisas vão acontecer. Agora deixa eu te dizer, possa ser que alguns fiquem só como espectadores, mas o Senhor nos chamou para entrarmos no é pique, é? De circo? Pique de circo, como é? Pronto, é isso mesmo. Como é? Picadeiro. Olha, tá quase a palavra, quase toda. Deus nos chamou para entrarmos no picadeiro, e não para ficarmos sentados na cadeira olhando
os malabaristas fazendo milagres diante de nós. Oh, aleluia. Sexta-feira, foi sexta, Glei? Foi, não foi? Sexta-feira eu estava lá em Glei, fui ajeitar meu cabelo lá. E eu estava conversando com ele, com outro rapaz. E de repente, quando eu estava indo embora, a gente comentou alguma coisa. E na hora que comentou alguma coisa, saiu da minha boca algo. E eu falei, e na hora que saiu, eu olhei para eles dois e disse: rapaz, Deus está me dando uma mensagem de domingo. Foi assim, Glei? Deus acabou de me dar, rapaz. Obrigado de falando com o rapaz. Você fez, o Senhor está me dizendo que Ele está dando pelo menos o início daquilo que Ele quer que a gente entre para o domingo. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. E o Senhor trouxe mais coisas de ontem para hoje. E amados, eu tenho certeza que coisas vão acontecer. Coisas já estão acontecendo. Amém? Mas sabe, a gente conversando lá, e me veio, né? Esse exemplo, na verdade, eu sempre tive, talvez aqui eu já tenha comentado alguma coisa. Mas eu falei com eles lá sobre a questão de como a água chega na nossa casa. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu gosto de pensar nessas coisas, sabe? De quando eu estou no banheiro, ou vou numa pia da cozinha, ou abro uma torneira, seja onde for, aquela água sai daquela torneira, daquela pia, né? Daquele banheiro. E é tão bom, amados, quando você recebe aquela água, ou do chuveiro que você vai tomar banho. Você só precisa fazer algo ali para que a água saia daquele instrumento. E o interessante é que aquela água, ela vem de algum lugar. Ela vem de algum lugar. Ela vem de uma lagoa, ou de um açude, ou de um rio que abastece a cidade, não é? Lá em Campina Grande era um buqueirão. Ele abastecia não só a cidade de Campina, mas também todas as redondezas lá. Mas eu uma vez fiz engenharia, né, e eu vi o tratamento da água, não é? O ambiente lá onde eles fazem o tratamento, lá era com muito cloro, com muitos produtos, para que aquela água, muitas vezes barrenta, suja, cheia de algumas substâncias que que fazem com que ela não se torne potável. Então há estudos, não é? Em laboratórios, há trabalhos que passa por aqueles crivos, né? por aqueles aparelhos, por tantas coisas, e bota-se produto para que aquela água ela se torne pura. E aquela água se tornando pura, ela, antes de chegar na nossa casa, ela vai passar por canos, não é assim? Por canos. De repente ela passa por um cano muito grosso, mas ele vai tomando outras dimensões, e até chegar na nossa casa, até chegar em um ambiente onde você tem a condição de abrir uma torneira, o cano vai diminuindo, para que a dimensão ela não chegue a atrapalhar e trazer um dano, em vez de ser uma bênção, trazer um dano. E é tão interessante, queridos, que quando a gente abre aquela torneira, a gente não tem nenhum esforço, a gente não tem nenhum gasto no que diz respeito a pegar um carro e buscar lá no açude com baldes, ou com um carro-pipa, ou alguma coisa nesse sentido, e vamos fazer esforço para trazer. Não, a gente só precisa abrir lá a torneira, e a água vai verter daquele instrumento ali. E o interessante, o Senhor começou a compartilhar comigo, é que da mesma forma, amados, é com o poder de Deus. Deus usa canais, mas para que esses canais sejam usados por Deus para alcançar a minha e a tua vida, é necessário alguns tratamentos, porque não é de todo jeito que o poder de Deus vai ser derramado na vida de uma pessoa para alcançar outra pessoa. Existem alguns tratamentos, é necessário conhecimento, é necessário disciplina,
É necessário diligência, é necessário educação na palavra. É necessário se tornar irrepreensível. Tudo isso é tratamento, são os cloros da vida. São os cloros espirituais que vêm na nossa vida para que, sabe, a impureza ela passe a sair. E aquele vaso, aquele canal pelo qual o poder de Deus vai ser passado, ele precisa estar desobstruído e limpo. Você não abre a torneira da sua casa e da água sai lodo e outro tipo de material que você não tem nem condições de escovar o dente. Não, vai sair uma água límpida, uma água transparente, inodora, incolor, não é assim? Uma água com cheiro é uma água com problema. O único cheiro que você precisa ter é o cheiro do perfume de Cristo. Então você precisa, e eu preciso também, se tornar esse canal limpo, pelo qual o poder que vem do Senhor, ele possa passar por a gente, e como canais de Deus aqui na terra, como cooperadores do Senhor, o Senhor ele vai alcançar aquela vida, e através da minha vida, através da sua vida, aquela vida só precisa tocar, ou só precisa abrir. Ele só precisa fazer alguma coisa. Ele precisa dar um passo de fé. Sabe, o passo de fé no natural que a gente pode dizer, no que diz respeito a tomarmos um banho, é abrir a torneira. Não temos garantia nenhuma que a água vai sair dali. Mas inconscientemente, porque a nossa vida é normal, a gente abrir a torneira e a água sair. Não é frustrante quando a gente não sabe que está faltando água e a gente está querendo tomar um banho, ou a gente quer lavar uma louça, e quando a gente abre a torneira, nada sai dali. E a gente fica, meu Deus, o que foi que aconteceu? Acabou a água. Deixa eu dizer, amado, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida, e a gente precisa realmente se policiar, para que de repente, porque são coisas imperceptíveis que acontecem. De repente, o poder não sai mais. De repente o poder não vem mais. Por que não vem? Houve algum problema. Alguma coisa foi cortada. A conexão foi cortada. E eu quero te dizer que o açude não secou. O rio não secou. Nunca vai faltar água vinda do Senhor. O poder é o mesmo. O poder está disponível. Sansão e Dalila, se você for estudar a história de Sansão, você vai ver a quantidade de vezes que Dalila, ela fez de tudo para roubar a unção daquele homem. E ela perguntava, e ela questionava, e ele não dizia. E todas as vezes que ele dizia alguma coisa, ela chamava os outros homens para prendê-lo, os soldados para prendê-lo. E no outro dia, quando ele se acordava que os homens iam enfrentá-lo, ele, com todo o poder que emanava da sua vida, e aquilo não era dele próprio, era a unção do Espírito sobre ele, ninguém resistia à força de Sansão. Mas um dia ele sucumbiu ao moído de Dalila, e ele falou sobre o seu cabelo, cortou o cabelo, e ele foi dormir. E no outro dia os soldados vieram para prendê-lo. E sabe o que me chama mais atenção naquele episódio? É que do mesmo jeito dos outros dias, Sansão se levantou, da mesma forma. E ele agiu da mesma forma, querendo botar força, querendo destruir todos os homens, porque ele não percebeu que não tinha mais unção. Ele agiu da mesma forma que as outras vezes. E amado, nós precisamos começar a tomar um tento na nossa vida. Eu estou muito pensativo
E estou meditando muito sobre aquilo que o profeta de Deus, Janduí, trouxe para a nossa igreja. E eu não arredo o pé daquilo que foi prometido pela boca de Deus através daquele canal. Deixa eu te dizer, ele era o canal. O poder veio de Deus, ele estava conectado com Deus. Ele é um vaso desobstruído de Deus. Ele é um canal desobstruído de Deus, pelo qual o Senhor tratou com ele, para passar aquilo que ele tinha para a nossa vida. E essa palavra chegou na nossa vida. Esse poder chegou na nossa vida para que nós fizéssemos alguma coisa. Porque os céus estão prontos, irmão. Escute. Os céus estão prontos para que nesses próximos 2 meses coisas sobrenaturais aconteçam na nossa casa, na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas finanças, nos nossos bens e em tudo aquilo que faz parte da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Mas sabe, amados, diante disso, diante do que o Senhor tratou comigo naquela hora sobre os canais, sobre a água, sobre o poder, e me veio esse exemplo agora de Sansão. A Bíblia diz, e eu quero que você vá comigo lá em Marcos capítulo 3. Aleluia. Estamos caminhando. Marcos capítulo 3, verso 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Verso 14: então designou 12 para estarem com ele. Diga, para estarem com ele. Diga de novo, para estarem com ele. E aqueles homens, depois de uma noite toda de oração de Jesus, uma noite toda de consagração, uma noite toda em que o Senhor estava buscando o Pai, uma noite em que o Senhor, ele se prostrou aos pés de Deus, e ele estava ali buscando instruções, buscando comandos do alto. Depois de ele ter recebido aqueles comandos do alto, no outro dia ele chegou e ele chamou dentre aqueles que já o seguiam desde o dia em que ele foi batizado nas águas. Porque eu não sei se você sabe, mas para que os apóstolos fossem apóstolos, discípulos de Jesus, os 12 discípulos, os apóstolos do Cordeiro, estivessem junto de Jesus no seu ministério, era necessário que todos os 12 eles fossem testemunhas oculares de todo o ministério terreno de Jesus, começando do batismo nas águas. E isso você vai ver quando Judas ele se suicida, e vão escolher o 12º, que foi Matias. E o pré-requisito, Pedro disse, o pré-requisito do homem, do discípulo que ia ficar no lugar de Judas, o pré-requisito era que ele fosse testemunha ocular do ministério de Jesus desde o dia do batismo nas águas, lá no Rio Jordão. E Matias foi escolhido para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Mas voltando para cá, a Bíblia fala que Jesus, quando separou aqueles 12, ele separou com um propósito. Mas não era só um propósito. O primeiro propósito, amados, propósito, lembra o primeiro propósito de que Jesus chamou aqueles 12 foi para estarem com ele. Jesus chamou os 12 em primeiro lugar para estarem com ele. E isso fala de intimidade, isso fala de adoração, isso fala de entrega. Chamou os 12 para estarem com ele. Aí diz, depois vem as outras coisas, e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. E aí ele descreveu os 12, chamou pelos nomes. Mas o que me chama a atenção, amados, e o que o Senhor ele está trazendo para mim e para você nessa noite, porque eu não sei se você percebe,
Mas depois da palavra, amados, às vezes que eu subi nesse púlpito, eu estou só trazendo aquilo que o Senhor está trazendo como estratégias diante daquela palavra que foi recebida. Por quê? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amados, eu não sei você, mas eu quero prosperar mais do que eu tenho. Eu quero avançar mais do que eu já avancei. Eu quero chegar em um lugar onde ainda não cheguei. Existem lugares que a gente não descobriu ainda no Senhor. E a Bíblia diz em Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amados, eu não sei você, mas eu quero saber o que Ele tem guardado, segredos. E segredo, Deus só conta para quem tem intimidade. Existiram coisas que Jesus não compartilhou com os 12. Ele só compartilhou com 3, porque Ele é mais de intimidade. E Ele quer ter intimidade. Mas para ter intimidade temos que o adorar. Temos que fazer alguma coisa. Temos que limpar esse canal. A água quer passar e ela não pode ter obstrução. Antes de alcançarmos a multidão, amados, antes de alcançarmos o nosso bairro, antes de alcançarmos o nosso vizinho, antes de alcançarmos o nosso parente, antes de alcançarmos o nosso cônjuge, precisamos ser alcançados. Tem respostas que pessoas precisam aqui já há algum tempo. E essas respostas estão em uma vida de louvor e adoração ao Pai. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 5. Grupo de louvor vai se preparando aí, porque a gente vai colocar fogo nesse altar. Oh, aleluia. Efésios capítulo 1, verso 5. Olha o que está escrito: nos predestinou para Ele. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós somos chamados para o louvor da graça, da glória do Senhor. Fomos chamados para o louvor da glória da sua graça. Eu sei, amados, que nós somos crentes. Eu conheço todo mundo aqui, ou pelo menos 99% das pessoas que aqui estão. Não conheço tantos de intimidade. Conheço mais uns do que outros. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados. Sei que você já é crente. Uma grande parte aqui já serve na igreja e é bênção. Isso é muito bom. Mas existe algo que nós estamos carentes. Na verdade, não somos nós que estamos carentes. É até uma loucura dizer isso a você. Na verdade, Deus é o mesmo, amém? Entenda o que eu quero dizer. Ele, na verdade, está com saudade de você. Porque Ele lhe chamou primeiro para estar com Ele. Ele me chamou primeiro para estar com Ele. E é nesse estar com Ele que as respostas vão vir. É nesse estar com Ele que aquela propriedade vai ser vendida. É no estar com Ele que o telefone vai tocar. Quando você esquecer daquela situação, porque você vai estar com Ele, vai chegar na tua mão. Porque você está, na verdade, impedindo o agir de Deus na sua vida, porque você está querendo resolver os seus problemas. Você não consegue. Ei, eu vim como boca de Deus, como canal desobstruído de Deus, para nessa noite dizer a você:
você não consegue resolver essa situação. Então que tal estar com Ele? Porque quando você estiver com Ele, a resposta vai chegar. E você vai se espantar. Quando você estiver com Ele, a cura vai se manifestar. Quando você estiver com Ele, aquela bênção vai chegar. Lembra que Jesus disse? Foi Jesus, amado. Ei, eu só estou abrindo a torneira para que o poder chegue até nós. Jesus disse: buscai em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O que é primeiro lugar, amado? E não me diga que você... Não, pastor, mas olha, o senhor já tem percebido, eu não perco um culto. Não estou falando disso. Não é quantidade de culto que vai nos levar. Porque se nós dependêssemos só dos cultos, e talvez seja esse o problema de muita gente. Está ouvindo a voz do Senhor só nos cultos. Ei, eu sei o que é isso. Porque no início da minha caminhada cristã, os meus primeiros 5 anos de vida cristã, eu era um crente domingueiro. Eu não abria a Bíblia, a não ser na igreja. Ela não saía de perto de mim. E as pessoas entravam no meu carro e até podiam dizer: olha como Palhano é crente. A Bíblia dentro do carro dele. Bíblia fechada não vale nada. Deixa eu te dizer também, Bíblia aberta como um monumento dentro de casa também não vale nada. Bíblia só vale quando está dentro. Oh, eu amo a tua palavra. Tem até uma música: eu amo a tua palavra. É bonito demais. Preciosa é a tua palavra. É maravilhoso a gente cantar. Mas o que é que estamos fazendo com essa palavra? Cantando o que ama a palavra, mas a palavra está dentro de nós? Não estava dentro de mim, ao ponto de eu não saber nem onde eu encontrava os livros da Bíblia. Quando o pastor dizia: abra sua Bíblia em Filemon, eu ia para o índice, porque eu não sabia se estava no Antigo ou no Novo Testamento. Quando dizia Mateus, Marcos, Lucas e João, era fácil. Quando dizia Gênesis, era fácil. Quando dizia Apocalipse, também era, porque era o primeiro e o último livro. Mas quando dizia abra em Neemias, eu digo: tem esse? É revelação para mim, ué. É boa nova. Eu não sabia não que tinha Ageu, Zacarias. Revelação. A pessoa, todo domingo eu tenho uma revelação. E se fosse aquele tipo de pastor que gosta de começar no Antigo Testamento para passar o sangue e ir para o Novo Testamento, aí era que o caldo engrossava. Quando ele começava a falar dos profetas maiores, dos profetas menores, dos livros poéticos, então eu comecei a falar em línguas para algumas pessoas aqui. Daqui a pouco eu interpreto. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui buscar no índice, eu fui estudar o índice da Bíblia. Porque eu fiquei envergonhado numa reunião de grupo familiar, quando fui designado para ser auxiliar da liderança. E eu, como auxiliar da liderança, devia abrir a Bíblia dos novos convertidos. Quando eles diziam: abra a Bíblia em tal canto, aí aquela pessoa que estava visitando não sabia abrir a Bíblia. A gente tinha várias Bíblias e dava as Bíblias a eles. Aí Vera, que era a líder, hoje professora do Rema, mora em Recife, passou uma temporada conosco aqui, Vera Simval. Aí ela dizia: Beto, ajuda ela ali a abrir a Bíblia. Eu suava, irmãos, o suor descia da micoca e eu não fazia nada. Aí eu disse: Satanás, eu vou te desmascarar. Cheguei em casa, passei uma semana feito um doido, andando para dentro para fora, com o índice da Bíblia aberto, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso tem 26 anos, 25 anos, eu duvido esquecer mais.
Josué, Juízes e Ruth. Aí eu fiquei pegando de 3, né? Josué, Juízes e Ruth. Josué, Juízes e Ruth. Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Neemias e Esther. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar. Porque eu pegava isso? Porque eram os livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar. Parecia fazendo uma música. Não foi decorar, não foi você decorar, porque decorar você no outro dia, se der um trupicão, você esquece de tudo. Aquilo ficou dentro. Então o Senhor nos chamou. Em primeiro lugar, Ele nos predestinou, amado, para o louvor da glória da sua graça. E nós precisamos estar dessa forma. Agora, olha que coisa maravilhosa. Em Marcos capítulo 5, verso 21. Olha o pedido desse homem. Mas olha o detalhe desse pedido. Eu sempre ministrava sobre isso, falava da mulher do fluxo de sangue, mas eu não pensava em como foi que ele chegou a Jesus. Sabe, mas existem algumas coisas que nós queremos que o Senhor nos faça. Nós até estamos declarando fé, estamos confessando o que queremos, mas nós não estamos fazendo o que esse homem fez. Olha bem comigo, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Vendo Jesus, Jairo prostrou-se aos seus pés. Jairo era um principal da sinagoga. Tem pessoas que só porque fizeram um concurso de alguma coisa na igreja, não posso nem levantar a mão, porque o que é que vão dizer de mim? Aleluia. Ei, crente não tem reputação. Não, mas eu fico tímido, né? Esse negócio de adorar. Tem uns que ficam fazendo assim. Ei, amado, rasga. 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 Se for necessário, sim, mulheres. Eu sei, tem duas lá em casa, que para sair é nó. E bota coisa para cá, bota coisa para... É shampoo. Nesse dia eu vou contar a quantidade para dizer a você. Eu não tenho lógica, eu só tenho um cabelo só, não é um cabelo. O Ed está rindo, quem sabe, Jaqueline faz a mesma coisa. Aí puxa para cá, bota a sobrancelha para lá, depois vem para cá, vem para... As máscaras quando saem, né? Quando as mulheres ficam tudo desmascaradas em casa, bote água para lavar as máscaras. Tem máscara que não sai mais, já ficou lá. Pois hoje, irmãs, talvez tenha algumas, né? Porque tem outras que não. Eu não saio do salto. Eu não desço do salto. Mas possa ser que tenha umas aqui que vão borrar um pouquinho o rosto. Problema nenhum. Problema nenhum. Precisamos começar, amados. Eu sei, porque sei que isso são, sabe, é como se eu estivesse colocando fogo na fogueira. Talvez ela não pegue completamente hoje. Para alguns, bom seria se a igreja toda pegasse fogo e a gente saísse hoje tudo de padiola. Vou traduzir. Saísse de carro de mão. Alguém buscando a gente aqui de carro de mão para dentro dos carros da gente. Tudo embriagado. Por causa da presença. Por causa da glória. Porque Ele quer ser glorificado. Ele quer ser adorado, irmãos. Ele nos criou para isso. Ele está com saudade disso. Porque Ele nos criou para isso. Se fizermos isso com mais intensidade, amados,
tudo aquilo que nós tentarmos fazer, a visão que chegar, aquilo que for falado, no outro dia é resolvido. Porque não vai ser mais peso. Jairo, a Bíblia diz, a menina dele estava quase à morte. Tem praticamente em todos os evangelhos. Em um deles diz que Jairo já tinha chegado para Jesus e disse: Senhor, vamos na minha casa. Mas ele antes disse, ele chegou a Jesus, o adorou e disse: Senhor, vamos até a minha casa, que a minha filha já morreu. É uma outra passagem, é a visão de um outro evangelista. Mas nesse daqui, em Marcos, ele disse que um homem principal da sinagoga, ou seja, alguém de uma reputação, alguém de condições financeiras, alguém conhecido no meio, porque às vezes quando alguém fica conhecido no meio, fica todo, aqui vão me dizer de mim na igreja, para quê essas coisas? E a gente está perdendo o melhor. Eu entendo, queridos, que cada um de nós temos nossas personalidades. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma personalidade um do outro. Eu sei. Mas isso não significa que nós, como cristãos, como filhos de Deus, em um momento, em um ambiente, sabe, onde o poder de Deus está ali, patente, passando, os milagres chegando, e a gente ficar... Não acredito, eu não acredito, amados, que uma pessoa seja tão insensível, se ele vê milagre diante dele, ele ainda ficar só olhando assim, curioso, só olhando. Ele saber que alguém que ele convivia desde pequeno tinha um problema, que a medicina já tinha dito que era impossível, e ele convivia com tudo aquilo, e ele sabe que não tinha condições, e de repente, na frente dele, aquela situação se transformou instantaneamente. Eu duvido aquela pessoa ficar normal. Eu duvido você ficar normal se hoje um diácono bater aí no teu ombro e dizer: rapaz, mandaram te avisar, você não é fulano de tal? Sou fulano de tal. Fulano de tal, teu sobrenome é esse? Disse, é. Não, então tá aqui. Foi uma pessoa que disse que acabou de ir no banco e depositou R$1 milhão para a tua conta. Eu digo, podia estar o silêncio maior do mundo aqui e você ser aquela pessoa que ali, impávido colosso, levanta nem a mão, estava todo mundo calado, você dava um berro. O povo ia olhar e dizer: meu Deus, foi o que aconteceu? Você dava um berro. Pois eu quero te dizer, amado, que mais que 1 milhão o Senhor está pronto para deixar, para entregar na tua vida. A questão é que aonde estão os nossos valores? Os nossos valores têm que ser eternos. Porque dinheiro vem e dinheiro vai. Agora, quando nós valorizamos o eterno, dinheiro vem e dinheiro vem. As bênçãos nos seguem. As bênçãos nos seguem quando nós adoramos ao Todo-Poderoso. Jairo, antes de pedir algo ao Senhor, ele se prostrou e o adorou. O Senhor me disse: sabe qual foi o segredo da filha desse homem ter ressuscitado? Não foi o pedido meramente, foi como foi feito o pedido. Porque tem gente que está pedindo, porque não está chegando, murmura. Quando você adora, o adorador não tem espaço para murmuração. Quem adora não consegue murmurar. Quem adora confia. Mas sabe, mas mesmo adorando, nós temos o inimigo das nossas almas, não é verdade? Jairo, mesmo adorando, mesmo se prostrando ante aos pés do Senhor e pedindo, clamando a Ele para Ele ir visitar a sua filha que estava quase à morte, no meio do caminho, e eu sei que no meio da tua caminhada situações podem se levantar. No meio do caminho, homens chegaram e disseram: mestre, ei Jairo, não incomode mais o homem não, ele é muito ocupado, sua filha já morreu.
O adorador Jairo, que tinha se prostrado ante aos pés de Jesus, antes dele abrir a boca, porque quando nós o adoramos, ele próprio vai se encarregar de dar uma palavra, para que a gente não venha murmurar. E antes de Jairo abrir a boca, Jesus disse: Jairo, se creres, verás a glória de Deus. Aí me mostra outra condição: o adorador crê. O adorador crê. Pode dar o que der, pode dar sangue na canela, eu posso ficar sozinho na minha casa, mas o adorador crê. Sabe o que é que em 1 de Pedro capítulo 5 diz, verso 6? Se você quiser abrir a Bíblia, fica à vontade. Mas olha o que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, deixa eu te dizer, o Senhor estabeleceu para a nossa igreja 3 meses. O tempo oportuno está às portas. Sabia que Deus gosta de ser determinado e gosta de que nós sejamos determinados? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Ei, esse homem principal da sinagoga foi quebradeira ele ter feito aquilo diante de uma multidão, porque Jesus não estava sozinho com seus discípulos, não. Jesus estava uma multidão toda, e ele andando, Jairo veio ao encontro dele, e no meio de todo mundo, amado, ele se prostrou. E deixa eu te dizer, ele não se prostrou nesse carpete, não. Ele não se prostrou no chão limpinho, não. Ele não se prostrou num ambiente ar-condicionado, não. Ele se prostrou na terra. Ele comeu poeira. Mas ele não estava querendo saber de nada, ele estava diante da solução. Ei, você está diante da tua solução nessa noite. Ele é a nossa solução, irmãos. E a Bíblia diz, esse homem, ele se humilhou. O tempo oportuno dele chegou. Ei, se a gente fizer o mesmo, lembra Jesus, a gente cantou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Se Ele operou um milagre na vida da filha de Jairo, Ele vai operar um milagre na vida do teu filho. Humilhai-vos, 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 portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Teu trabalho é descansar em mim, disse o Senhor. Vem Josimar, chama tua turma. Vem Renata, vem-te embora para cá. Vai, toma conta do menino lá. Ravi, teu pai está te chamando. Vamos trabalhar para Jeová. Humilhai-vos. Humilhai-vos, porque em tempo oportuno é impossível, irmãos, é impossível, escute, é impossível alguém se humilhar diante do Senhor. É impossível alguém se humilhar ante a poderosa mão de Deus. É impossível alguém se prostrar com o seu coração, sabe, até dizendo: Senhor, Tu conheces a minha vida, Tu sabes os meus defeitos, Tu sabes as minhas qualidades, Tu sabes a minha vida. Não tem como eu me esconder de Ti. Davi disse isso: se eu subo no mais alto, o Senhor está lá. Se eu desço, o Senhor também está. O Senhor me cerca por trás e por diante. Na verdade, Ele nos entreteceu desde o ventre. Ele nos conhece, amados, desde o ventre. Ele, na verdade, pensou em mim e em você desde a fundação do mundo.
Se existe uma coisa que faz o Satanás ter ódio, essa coisa ou essa pessoa é você. Porque você, sem pedir, Deus te projetou para ser o que Satanás sempre quis ser, igual a Deus. E ele não é, mas você é. Não se desespere. Não perca o seu sono por nada. Não ande ansioso por nada. Qual o melhor remédio para você tomar diante desse desafio, diante desse problema, diante dessa circunstância? Se prostra diante do Senhor. Rasga o teu coração. Ama o Senhor, adore a Ele. Louve o Senhor. Porque quando nós louvamos o Senhor, as paredes, as travas de ferro, o diabo tem que se dobrar. O milagre só foi operado, a ressurreição só veio para aquela filha de Jairo, amado, porque esse homem tomou uma postura de crente. Crente crê e crente adora, crente se prostra. E deixa eu te dizer, a gente pode fazer isso aqui, mas entenda isso, Deus está me chamando e te chamando para nós levantarmos um altar de adoração na nossa casa, no nosso quarto, no nosso banheiro, no nosso carro, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, tomando banho. Levanta um altar de adoração aonde você puder levantar, pelo menos alguns minutos. Eu preciso, você precisa. Deixa eu te dizer, amado, a gente fazendo ou não, Deus é o mesmo, Ele não muda. Mas se a gente fizer, a gente vai ser beneficiado. Mas pastor, a graça do Senhor já me alcançou, eu vivo pela graça, aleluia. A graça é bênção mesmo. Mas essa graça, amado, quer se manifestar na tua vida com favor, com bênção. Deus está querendo mexer com você para você nunca mais ficar liso na sua vida. Não é vontade de Deus você nem gripar. Não é vontade de Deus a gente nem espirrar. Hoje de manhã eu tive que tomar o Ixizine. Quem sabe, quem toma, quem anda, quem é alérgico sabe o que é isso. Espirrando. Calma, não é corona não. Eu disse a Lucerna, quando a gente foi votar, da gente não tinha ninguém, né? Vitor não teve a mesma fé minha, de Thalita e de Lucerna. A gente esperou 1 hora, Vitor, para votar. Dois, vereador e prefeito. A gente ficou dentro do carro esperando o Vitor para votar. A gente só desceu, pim, voltou. A minha espera foi Lucerna ter votado. Mas eu disse a ela brincando quando a gente desceu: se tiver fila, eu vou dar um espirro. Meu amigo, era tanta gente correndo. Se eu fizesse isso, eita, um Covid, aí pronto. Esse tipo de crente que está com todos esses cuidados, aleluia. Não pode tocar em ninguém, não pode falar com ninguém, não pode. Aquela neura. Era bom que ele tivesse esse mesmo cuidado com o pecado. Se os crentes tivessem o mesmo cuidado com o pecado que bate à tua porta, e Deus disse, lembra que Deus disse a Caim: Caim, você tem poder sobre isso. Pecado bater na porta. Tem crente que não corre. Tem crente sendo um sucesso. Rapaz, ele sabe tudo. Ele sabe todos os números. Ele sabe de todos os casos. Ele sabe de tudo com relação ao que está acontecendo. Mas quando você vai usar a Bíblia, não.
Amados, chegou o tempo de parar de andarmos em incredulidade. Não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Tem muito crente rindo, na verdade, muito cristão rindo, mas não é a alegria do Senhor, é o riso de Sara, é o riso das pessoas que chegaram para Jesus e para Jairo, dizendo: ei, não incomodes mais o mestre, porque tua filha já morreu. Quando Jesus chegou na casa, a menina estava lá, deitada, e Jesus disse: ela não está morta, ela só dorme. Aí um bocado de incrédulo começou a rir. Tem crente que está rindo dessa forma. Negócio de milagres não existe não. Isso aconteceu com o Mar Vermelho. Quer dizer que você é menos importante do que o povo do Antigo Testamento? Eu vou dizer uma coisa: se eu for menos importante do que o povo de Deus do Antigo Testamento, para que ser filho? Ei, eu sou filho, você é filho, você é filha. A Bíblia diz, Salmo 97:12 diz assim: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Outra passagem em Salmo 95:1 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ei, essa passagem foi também descrita em Hebreus capítulo 3, para o nosso ensino, para que nós não tenhamos um coração petrificado, endurecido, e em vez de andar em incredulidade, precisamos adorar e nos prostrar ante aos pés do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, porque foi Ele quem te criou, porque foi Ele quem te deu fôlego de vida, é Ele quem te dá a capacidade, é Ele quem te dá a inteligência, é Ele quem te dá a saúde, é Ele quem te dá as riquezas. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Salmos 99:9 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Podia passar o resto da noite lendo os salmos aqui para você, outras passagens que falam, sabe, do interesse de homens que fizeram a diferença na sua caminhada, só por um motivo. Não é porque eram mais inteligentes do que nós, não é porque Deus fazia acepção com relação a eles e a gente. Não, simplesmente porque eles decidiram adorar e se prostrar. Eles decidiram buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Eles decidiram, ante aos desafios da vida, ante as impossibilidades da vida, eles decidiram desenvolver uma vida no Senhor. Eles decidiram e entenderam estar com Ele é mais importante do que servir a Ele. Deus não está nos chamando só para sermos servos com excelência. Deus está nos chamando para sermos adoradores por excelência. E o adorador por excelência vai servir com leveza.
O adorador por excelência não vai dar trabalho em canto nenhum. O adorador por excelência não vai ser eficiente, vai ser eficaz. Eficiente é aquele que faz o que é pedido. Eficaz é aquele que faz além do que é pedido. E um adorador por excelência, ele faz a diferença. Qual era a diferença que José tinha? Porque um espírito de excelência estava na vida daquele homem. Qual era a diferença de Daniel? Porque um espírito de excelência estava na vida daquele homem. E era patente aos olhos de todos. Ah, amados, eu quero, mesmo que ninguém me conheça, andando no meio da rua, alguém olhar para mim e dizer: aquele homem é diferente. Porque ele está andando normal? Não, tem um brilho no rosto dele, tem um negócio diferente no rosto dele. Quando eu chego, algo acontece. Não é por mim, não é por você. Moisés passou 40 dias e 40 noites lá em cima. Quando desceu, a sua face estava resplandecente. Por quê? Porque ele estava com ele. Ele estava com ele. O fato de hoje Deus se fez fazer presente na pessoa do Espírito Santo dentro de nós, aonde formos, não quer dizer que a presença manifesta dele está lá. Está a presença disponível. Você pode ficar de pé. Aleluia. Salmo 156 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. É tempo de rasgar. Eu só instiguei você para você sair daqui com um posicionamento. Tem pessoas aqui que há um tempo atrás tinham um devocional mais pesado, e por causa da vida, da correria e de algumas coisas, foi diminuindo. E hoje praticamente nem tem devocional. Tem pessoas aqui que estão mantendo um devocional meia boca. Devocional meia boca. E o Senhor, Ele está dizendo para você imprimir mais velocidade. Tem pessoas aqui que vão precisar se disciplinar e talvez usar até um cronômetro. Não há problema nenhum, porque a fé que você tem, tenha para você mesmo. Mas deixa eu te dizer, amados, vamos sair daqui com essa pegada. Eu estou te chamando para a gente tomar umas decisões na nossa vida que vai trazer resultado lá na frente. Vai trazer respostas lá na frente. Possa ser que seja instantâneo. Deus é poderoso. Mas possa ser que requeira um tempo. E esse tempo é um tempo de você provar que nada nem ninguém vai te tirar daquele posicionamento de estar com Ele. Deus está te chamando para você estar com Ele. E hoje, nessa noite agora, alguns minutos, vamos passar alguns minutos, estamos quase encerrando, 15 para 8 no meu relógio aqui, não sei se no seu é assim. Vamos passar alguns minutos. E nesses minutos, entenda, ninguém é obrigado a fazer o que eu vou dizer. Mas você sabe, do mesmo jeito que Jairo fez, se você tiver uma inclinação, preste bem no que eu estou lhe dizendo. Eu não estou dizendo que é necessário você fazer isso. Cada qual com cada qual. Mas se você tiver uma inclinação e uma direção no seu coração, para você fazer o que Jairo fez. O que foi que Jairo fez? Ele chegou diante do Senhor, o adorou e se prostrou. Esse altar, amados, deixa eu te dizer, Jesus, Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Deus, Ele é o mesmo aí onde você está, é o mesmo aqui no altar. Mas há uma santidade nesse lugar, amado. E há uma atitude de fé da nossa parte, quando nós damos um passo de fé. Quando nós rompemos, e talvez você seja uma pessoa como Jairo, alguém de uma certa importância no meio, e fique meio encabulado, né? Mas o negócio era tão forte, porque estava mexendo com a filha dele,
Ele perdeu a reputação, rasgou tudo e disse: eu não quero nem saber, vou comer poeira ali, mas vou me prostrar ante a minha solução. Então, enquanto estivermos adorando o Senhor aqui, se você tiver a inclinação, querido, de vir aqui na frente e de se ajoelhar, se prostrar, fique à vontade. Ou se fizer aí onde você está sentado, também fique à vontade. Pastor, mas eu não tenho isso. Fique à vontade. Você sabe o que você precisa fazer. Só não fique assistindo. Porque Deus não te chamou para ficar lá sentado nas cadeiras, mas dentro do picadeiro. Você precisa estar no picadeiro. Você precisa lá rasgar o seu coração. Se for preciso verter lágrimas no seu rosto, que lágrimas sejam vertidas. Mas você precisa entregar a sua vida, como eu preciso. Senhor, nós somos os teus adoradores. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu vivo por isso. O resto vai vir. E o resto é resto. Mas o primeiro chamado da minha vida é estar contigo. Vamos adorá-lo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de grito de júbilo. O Senhor restaurou minha vida, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina, e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Boca se encheu de